A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Leite Cooper. O seu próximo carro pode ser mais espaçoso, mais confortável, mas você entende? Como, por exemplo, com câmbio automático, central multimídia, volante multifuncional, carro estiloso para o seu dia a dia. A entrada você parcela no cartão e aqui na Autobem você leva o carro que merece. Clique no link e vamos subir de nível com um carro que te entrega muito mais. Aqui na Autobem está muito mais fácil do que você imagina. Olá pessoal do News, tudo bem? Tô chegando para mais um podcast. Hoje aqui com a presença do nosso amigo, o Tom Freitas, presidente da Fundação Cultural Cassiano Ricardo de São José dos Campos. Meu amigo, prazer tê-lo aqui. Obrigado por ter aceito o meu convite para participar aqui do nosso On News. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Clemente. É uma honra para mim poder estar aqui falando de cultura, de gestão cultural e de Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Antes de falar de cultura, de gestão cultural, eu falo quem é o Tom Freitas. É importante que as pessoas saibam que muitos se conhecem. Se eu falar teu nome aqui, eu não vou nem falar que você não vai gostar. O seu nome é diferente, Não, né? é o Washington Freitas, né? Washington. Daí pegou o finalzinho, Tom Freitas, que maravilha, ficou né? o nome artístico, né? Porque E é eu tenho esse bacana. meu trabalho de Sim. gestor cultural, mas eu tenho meu trabalho artístico na área de cinema, que é Tom Freitas, né? Que ficou já há décadas que ficou maravilha, Tom né? Freitas e acabou incorporando para o gestor também. A grande tela é muito interessante, né, Tom? E você perguntou sobre esse percurso, né? Enfim, a minha área de formação é em marketing, estou fazendo uma pós-graduação agora em cinema, mas atuo na gestão cultural já desde a década de 90 ali, dentro desse campo da gestão. Fiquei um período em São Paulo, trabalhando na Secretaria de Cultura e Economia Criativa, junto a algumas organizações sociais que fazem gestão de equipamentos do estado de São Paulo. E retomei para São José, sou joseense, retomo em 2017, primeiro como coordenador dos museus, diretor de cultura e agora como presidente da fundação. Essa eu não sabia. Você é joseense? Que maravilha. É nascido aqui? Nascido aqui em São José. Eu sei que é coisa rara, mas a gente Que está aqui maravilha. presente, Achei né? que você fosse de São Paulo. Ô, Tom, e a tua vida? Como é que foi? Tua família? Como é quem é o Tom por Tom? Olha, eu tenho... Gostou, né? Tom por tom. Tom por tom, Tom né? por tom. Tom por tom. Vou dar o tom certo aqui, então. Mas olha, Clemente, eu tenho esse meu trabalho artístico, né, de documentarista, trabalho muito o que tem ali entre o vídeo e a dança, então tenho esses trabalhos que foram desenvolvidos no decorrer da minha carreira artística, né? Agora vai para uns 8 anos que eu não consigo produzir nada, porque a gestão cultural consome muito a Sim. gente, né? Então eu caminhei para esse lado da produção, da gestão cultural, no início mais na área de cinema mesmo, e depois já abarcando todas as áreas, cinema, teatro, dança, a gestão como um todo e a gestão pública, né? Que é diferente da gestão privada. E não é dentro do fácil. campo. Não, é super complexo, tanto por uma questão de recursos financeiros, que é outro, como de entendimento de demanda da população, porque daí não é um desejo da empresa, no caso da privada, né? Do setor privado, né? A empresa ela tem um foco, enfim, já o setor público não, né? Então, essa experiência que eu tive em São Paulo de trabalhar com regionais do estado me possibilitou conhecer outras regiões do estado de São Paulo e entender dessas demandas existentes em cada região. Então, quando eu assumo São José dos Campos, uma cidade complexa também, com mais de 800 mil habitantes, que tem uma diversidade de quereres, né, do campo cultural, tanto da classe artística como da população em geral. É uma cidade que tem uma dinâmica muito forte, né? Então, para encarar isso daí, eu tive essa experiência de observar e de trabalhar em outras regiões do estado
e perceber a grandiosidade que a gente tem aqui em São José dos Campos. Hoje a gente tem 10 casas de cultura, então tem essa capilaridade de estar em todos os bairros. A gente tem os equipamentos culturais nossos museus, essas casas de cultura, então, são 3 museus, 3 teatros, 10 casas de cultura. Então são equipamentos muito bem estruturados dentro da cidade para que a gente possa desenvolver uma política pública forte, né? A gente separou em alguns eixos, que daí no decorrer a gente pode estar falando sobre esses eixos, mas basicamente a gente trabalha com o eixo de formação, o eixo de difusão, o eixo de patrimônio histórico e o eixo de fomento, né? Que é o incentivo a essas novas produções. E como foi, Tom, sair de São Paulo para São José? São Paulo tem dinheiro sobrando, com certeza, é muito maior, estado muito maior, enfim, né? O recurso é maior, de repente vai para São José, que também, eu calculo que pelo trabalho do prefeito Anderson, do Felício Ramute, verba sempre teve para investir em cultura e também em entretenimento, haja vista o que houve agora no aniversário da cidade. Como é que foi você sair de São Paulo e chegar a São José? Olha, é diferente, né? Assim, a tomada de decisão em São Paulo era uma tomada que repercutia no estado todo, né? Como era o governo do estado, então eram políticas públicas para um estado, né? E sem dúvida, a gente tinha mais recurso lá, né? No entanto, ele acabava se pulverizando, né? Porque é um estado do tamanho que São Paulo tem, mais de 500 municípios, é diferente, né? Então, São José, quando eu volto para cá, quando o Felício assume e eu retomo para São José dos Campos, a gente começou a estruturar ali, junto com o Aldo Zonzini, um querido amigo e grande mestre, Aldo Zonzini, que hoje está na FAC, mas Isso. na época ele estava Para presidindo quem a não sabe, no instituição. Vicente Aranha, né? Vicente Aranha, exato. Sim, grande Aldo, abraço. Abraço, Aldo. E ele me convida para coordenar os museus e, na sequência, assumir a diretoria cultural. Vocês já eram amigos antes desse contato? Não. Eu estava voltando de São Paulo, eu estava morando lá ainda. Quando eu saio de São Paulo, tive reuniões com o nosso prefeito Anderson. Na época, ele não era prefeito, né? Ele me convidou para esse Ele era o desafio. vice-prefeito. Ele era o vice-prefeito, chefe de gabinete, né? Na época do Felício. Então ele me convidou, ele soube que eu estava com um pé em São Paulo, outro aqui, com uma filhota nova que tinha acabado de nascer, e como os meus pais são daqui e os pais da mãe da minha filha também são daqui, aqui a gente acaba tendo uma rede maior para os nossos filhos, né? É a família unida, tudo de bom também, né? Não, Isso é legal, maravilha. né? E ela poder crescer na cidade onde eu cresci, Você tem outros né? filhos? 2 filhos, Dois filhos, a né? Clarice de 10 e o Tarek com 23, né? Ah. Então ela teve essa oportunidade de crescer aqui em São José dos Campos, né? Então sentamos com o Anderson, ele estava montando o time e me convidou para fazer parte do time da fundação. Nos reunimos eu, ele e Aldo, e já colocamos um projeto de gestão para a fundação, que eu me identifiquei muito, o que o Anderson queria naquela época já como vice, né, como chefe de gabinete, e hoje então, daí isso continuei, né, e depois assumi a presidência, ainda na transição do Felício para o Anderson, eu assumi a presidência e o Anderson, quando assume a prefeitura, me convida para dar continuidade a esses trabalhos. Ou seja, é a cultura na mão de quem entende de cultura. Olha, tem um time bom lá, sabe? Muito bom, a gente muito tem um bom, time com bom. certeza. A gente está com a Você pega o Aldo ali, você pega a própria Valéria, você pega ali o Sardinha, que hoje te assessora também. Sardinha assessora, a jornalista, Bianca tem também, uma galera doutora Camila. Então, são pessoas que têm o entendimento da gestão, isto é, da administração, mas que transita também no campo da cultura, que é um campo sensível, é um campo diferente, é um campo que ainda está se estruturando formalmente dentro do país, né? E não diferente ao que a gente vem desenvolvendo aqui em São José dos Campos. Quando se fala na população, que logicamente ela gosta de cultura e quer ir para a cultura, e quer iniciar-se na cultura, como isso funciona na Fundação, Tom? Olha, a gente tem no eixo formativo específico, a gente tem essas casas de cultura nos nossos bairros, né? E temos uma série de oficinas culturais que acontecem tanto nas casas de cultura, como também por meio de um convênio que nós temos com a Secretaria de Educação, onde nós temos em torno de 10 mil alunos, aprendizes,
fazendo oficinas culturais das mais diversas áreas: teatro, dança, música, literatura, canto, coral, dança, enfim, todas as áreas, segmentos artísticos. Então, tem em torno de 10 mil alunos fazendo essas oficinas, no caso das escolas, no contraturno escolar. Então, se estuda de manhã à tarde, ele tem acesso a essas atividades de forma gratuita, porque é público, é da Prefeitura de São José dos Campos, Ninguém é uma paga política nada. pública, ninguém paga nada. Interessante, né? Inclusive, esses das escolas, eles recebem até o figurino, é uma maravilha, sabe? É um legado muito importante que está ficando para São José dos Campos, que são essas oficinas. Você imagina aquelas crianças embaixo, que embora a gente tenha essas 10 casas de cultura em várias regiões da cidade, mas a gente não alcança o porte da cidade, né? E com as escolas, a gente está em torno de 50 escolas. Então, realmente vai nos diversos lugares, diversas regiões da nossa cidade, por meio desse convênio com a educação, essas oficinas. Então, você imagina essas crianças que nunca teriam acesso a uma academia de dança ou uma escola de artes, ter a oportunidade de vivenciar essa experiência artística e completa, né? Com figurino, aquelas meninas fazendo balé, com sapatilha, com o figurino necessário para se fazer aquela arte. Isso está na área das oficinas, é isso, né? Na área das oficinas. Tem até um vídeo aí, você ouviu, Lucas, de oficinas. Importante mostrar para o público de casa que está acompanhando o nosso podcast hoje, o News, e mostrar, olha só que maravilha, é isso, né, Isso, Tom? essas são as casas de cultura onde acontece. A gente fez um trabalho de reforma Que bairro nas que é casas. isso? Você sabe dizer? Esse daqui é Vila Tesouro. A Vila Tesouro, né? Pode ir passando, que são vários equipamentos que a gente. Essas são as nossas casas de cultura onde acontecem essas oficinas. Essa é famosa, né? é Casa de Cultura Chico Triste, Chico né? Triste, Sim. na Zona Leste e tal. Mas no ano passado nós reformamos uma reforma muito séria nesses equipamentos. Foram 4 equipamentos dessas 10 casas de cultura que nós restauramos, né? Um dos principais foi aí do Chico Triste. Mas foi uma obra grande que nós fizemos para estar entregando para a população com um piso adequado para ter as oficinas de dança, as oficinas de desenho, como a gente pode estar vendo aí. A gente tem os nossos ateliês de artes também. São várias atividades formativas nesses equipamentos, tá vendo? Sempre casa lotada, mas também nas escolas, né? Essas crianças têm a oportunidade de Por estar exemplo, fazendo. Tom, o que acontece na Casa Chico Triste, acontece também nas escolas e outros equipamentos, ou não? A mesma coisa ou não? Isso, as oficinas, principalmente as oficinas, que acontecem também dentro das escolas. A Casa de Cultura, ela acaba tendo uma programação mais diversificada, né? Não só as oficinas, mas as atividades de difusão também. A gente tem apresentações artísticas dentro das casas de Interessante, hein? cultura. Bacana. Não, é fantástico essas oficinas. Olha lá, isso já é o programa Arte nos Bairros, né? Que acontece aí, tanto nas casas de cultura como nas oficinas. Mas daí essa é uma iniciação, sabe, Clemente, que a gente desenvolve com eles. É o nosso grande... Esse que é o Chico Triste? É o Chico Triste, um né? grande pesquisador da cultura popular, né? Eu acho que depois dele só a nossa querida Ângela Savastano, que partiu recentemente. Nos deixou há pouco, né? Nos deixou há pouco. Aliás, na minha opinião, uma das maiores pesquisadoras da cultura popular do nosso país, a nossa socióloga Ângela Savastano. Né? Vou chamar um intervalo aqui agora, Tom. Na volta, falar mais sobre a Fundação Cultural, sobre o seu trabalho, sobre os eventos que aconteceram. A gente volta já aqui com o nosso On News. Não saia daí. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Leite Cooper. O seu próximo carro pode ser mais espaçoso, mais confortável, mas você entende? Como, por exemplo, com câmbio automático, central multimídia, volante multifuncional, carro estiloso para o seu dia a dia. A entrada você parcela no cartão e aqui na Autobem você leva o carro que merece. Clique no link e vamos subir de nível com um carro que te entrega muito mais. Aqui na Autobem está muito mais fácil do que você imagina. Muito bem, de volta com o nosso On News, aqui nosso podcast On News, hoje conosco, a presença do presidente da Fundação Cultural, Cassiano Ricardo, de São José dos Campos, Tom Freitas. Tom, depois dessa oficina, dessa
passagem pelos bairros, o que acontece? Olha, aqueles que se iniciaram nessas oficinas e queiram se aprofundar, porque nem todos querem ser um profissional da arte, ser um ator, ser uma atriz, ou ser um bailarino, um bailarino. Se quiser, Aqueles consegue seguir carreira. consegue porque ele vem para qualificação, né? Ali ele teve uma experiência técnica, da técnica artística, do fazer artístico, e que vai até o final, até a apresentação. Quando terminou aquilo, aqueles que querem se aprofundar, então só ali a gente já formou público, né? Porque aquela pessoa que teve essa experiência enquanto ser humano, e daí a gente entendendo a arte como esse lugar que completa o ser humano, não adianta ele só aprender português, matemática, ele precisa aprender a arte, que é o lugar da criatividade também. Então ele vai estimular a criatividade dele também. Mas também a formação de público, né? Porque ele vai entrar num teatro e vai entender que aquele grupo que está se apresentando ensaiou, se preparou, tem figurino, tem cenário, tem iluminação, tem técnicas vocal, de expressão, enfim, ele passa por todo esse percurso, então a gente está formando o público para a arte. Aquele que quer se aprofundar e que não é uma profissão que eu quero ter, daí ele procura a fundação. Nós temos os outros núcleos de qualificação. Então nós temos bancas que fazemos durante o ano, no começo, no primeiro semestre e no segundo, onde nós selecionamos aqueles que já se iniciaram e queiram se aprofundar. Então ele quer entrar na orquestra, nós temos a orquestra, a companhia de dança, o coro, o nosso núcleo de circo. São os nossos núcleos de qualificação, que nós temos profissionais ali dentro. Então, no campo da orquestra, nós temos os 12 chefes de naipe, são profissionais, são músicos profissionais. E abaixo deles nós temos esses selecionados por meio de banca, que ingressam na orquestra e passam a ter aulas ali durante a semana toda, receber uma bolsa, inclusive, e passa a ter aula teórica e prática, individual e coletivo, já que a gente está falando, por exemplo, da orquestra, ensaios coletivos. E a orquestra vem se apresentando em diversos locais, né? Agora, recentemente, esteve em Campos do Jordão, se apresentando no Festival de Inverno de Campos do Jordão, como uma orquestra convidada. E olha que o Festival de Inverno, eles têm a curadoria, a régua é alta, não é qualquer orquestra que entra lá, não. É uma orquestra de respeito. De respeito. Não brinca serviço, não. Não brinca. E é resultado disso, de muita prática, muito exercício, muito ensaio, muito rigoroso. Eles se apresentaram na Sala São Paulo também, Sim. agora há poucos meses, na principal sala do nosso país, né, que é a Sala São Paulo. Então, assim, isso mostra a excelência da nossa orquestra, desse trabalho que vem sendo feito. Tom, e qual é a faixa etária desse pessoal? Nas atividades iniciais, de 7 até a melhor idade, né? Para essas oficinas que acontecem nas casas de cultura e nas escolas. Já para a orquestra, a gente trabalha acima de 16 anos, Entendi. né? Porque daí já é uma qualificação, eles têm lá os núcleos, né? De iniciação, de semiprofissional, enfim, de acordo com onde ele está dentro daquela área, ele entra nesse núcleo. Isso com a orquestra. A companhia de dança não é diferente. Aqueles que passaram pelo processo inicial e que queiram entrar na nossa companhia. Aliás, nossa companhia está neste momento num festival internacional na Escócia, se apresentando. Né? Isso hoje. E hoje. Hoje é segunda-feira, 11 de agosto. Exatamente. Que maravilha isso, Estão né, lá, Tom? vão ficar um mês lá. Né? Eles foram selecionados pelo governo do estado, que selecionou 5 companhias do estado de São Paulo para uma comitiva, um trabalho, um showcase que está sendo feito dentro do Festival Fringe, que é o principal festival de artes cênicas da Europa e do mundo, né? Porque ele é um festival muito grande que acontece na Escócia, e foi selecionado, e eles estão se apresentando lá, tanto para participar do festival, mas principalmente porque ali tem apresentações que é de curadores de outros festivais, investidores, dali
saem os grupos que percorrem, que fazem turnês na Ásia, em outros continentes também, na própria Europa. Então é uma vitrine muito boa e a nossa companhia está fazendo muito bonito, porque agora chegou essa semana algumas das críticas, e os críticos são muito rigorosos. A gente pegou 4 estrelas com 2 críticos e conseguimos 5 estrelas, que é o máximo, Né? agora na sexta-feira de um outro crítico, um outro jornal. E são quantas pessoas, quantos componentes nesse grupo? Olha, Em São José dos Campos. Isso. A dança tá em torno de 12 a 15 componentes. A orquestra já está com 30 componentes. Mas esse número tem uma variação, porque entra, sai, e é de acordo com essas bancas que a gente faz para estar ampliando também, né? Eu me lembro que eu fiz um curso de teatro e quem foi meu professor foi o Erval Rossano, que foi da Globo há muito tempo, foi um dos diretores do Você Decide, e ele também é o Jaime Periard, mas não é fácil. Gente, pelo amor, é bacana. Agora, se não houver dedicação, estudo, leitura e realmente presença, a coisa não vai, né? Não acontece. Porque não acontece. Não, não o acontece. campo da arte, ele é um dos campos mais, embora muita gente tenha uma visão, vai ser artista e tal, é um campo que ele é um funil. Funil. Só aqueles que se dedicam muito mesmo é que conseguem se Se profissionalizar. cai na boca do funil, vai descendo, viu? Vai descendo. Vai fechando. É verdade. É uma seleção. bem E quando você colocado fala isso, né? da orquestra e da companhia, é isso. É o que tem de melhor tá ali. E são pessoas que se dedicam a semana inteira, acorda cedo, muito ensaio o dia inteiro, até a exaustão, principalmente no campo da dança, a exaustão do corpo para chegar naquela perfeição, para na hora que está se apresentando para o público vai ver a perfeição, assim, o resultado de muito trabalho. E é maravilha que é, né? Então tá ali, expressa realmente a dedicação, o conhecimento, a vontade, né? Isso é interessante, né? A arte é esse lugar. Na orquestra não é diferente também. Para que esse músico se apresente, a gente teve apresentações aqui no Parque Vicentina Aranha com quase 5.000 pessoas. E para as pessoas aplaudirem em pé a orquestra é porque o resultado é muito bonito mesmo. Você ter todos os músicos, muito estudo, muita teoria, muita prática individual, prática coletiva. É muito complexo fazer artístico. Então, por isso que eu respeito muito os nossos artistas, o fazer artístico, e é isso que a gente vem desenvolvendo aqui em São José. E o resultado é isso. As duas, tanto a orquestra como a companhia, estão voando alto, né? Fala pra gente os eventos que aconteceram, que você tomou conta aí durante o aniversário da cidade, e também, Tom, o que acontece pela frente em setembro agora, tem o festival, é isso, no Festival, sim. Deu para explanar um pouco do eixo formação, né, iniciação, qualificação, e o aniversário da cidade cai nesse eixo da difusão, né, que são as apresentações artísticas. No aniversário foi uma experiência fantástica, nós começamos, foi até uma orientação do nosso prefeito Anderson, de ter o mês todo com atividades, não concentrar, que elas aconteçam também nos bairros, e foi isso que a gente fez, claro que unindo todas as secretarias. Aliás, a fundação ela é uma dentro desses braços, né? desse governo, né? Sim. Que você tem várias, e as coisas só acontecem porque E o pessoal trabalhou, hein? muito. Até o prefeito. É o prefeito, não, prefeito, muito. a primeira-dama, Sheila Tomás, enfim. Presente em vários eventos, muito conversando legal. com a população. Mas é a mobilidade urbana, é a manutenção da cidade, é o urbano, todas as secretarias. Saúde, a guarda, enfim, né? Saúde, guarda municipal, não Importante, tivemos nenhuma problema briga, ocorrente, nenhum nada, problema. Que maravilha. Foi maravilhosa. E tivemos atividades no Parque da Cidade, já unimos com o Revelando São Paulo, que é um programa do governo do estado. Tivemos mais de 80 municípios participando, e apresentações artísticas durante o dia todo, não só lá no parque, no caso do Revelando, todas lá no parque, né? Mas tivemos nos bairros também, a orquestra do Instituto Afam, que é um instituto parceiro também, fez um trabalho maravilhoso também nos bairros, o Vicentina com uma programação linda. Revelando São Paulo, com César e Paulinho, com Renato Teixeira. Abrimos com César Paulinho e fechamos com o Renato Teixeira e a nossa orquestra. Também teve a Cecília Militão também. Teve a Cecília Militão que é de Jacareí, né? Ela é de Jacareí, mas o Brasil inteiro a conhece, né?
Teve várias apresentações. E essa do Renato Teixeira com a orquestra mostrou ali, né, o erudito com o popular, que é fantástico. Orquestra de São essa José, união. bem. Orquestra de São José, nossa, orquestra joseense. Que maravilha, né? E tocando nesse território do popular e do erudito, né, que não tem que ter separação, ela pode ser uno, uma coisa só, e foi isso que aconteceu. Tinha gente lá que nunca tinha visto um Renato Teixeira, que, não, música caipira, não, eu gosto de música ou de orquestra e tal, teve a oportunidade de conhecer e ver que é bonito o Renato Que é Teixeira. bom, que é gostoso, E que é legal, aqueles né? que não... E o ano passado tivemos o meu Teodoro, Teodoro Sampaio. Teodoro Teodoro levou um público maravilhoso também, Não, né? aliás, São José tem público para tudo. Tem para orquestra e tem tem. para essas duplas também, né? Para fechar com você aqui, Tom, para frente, agora tem. Isso, tem agora o Festidança, que vai estar acontecendo agora, no próximo mês, em setembro, no início de setembro, que reúne, ainda não saiu o resultado final, mas a gente deve reunir em torno de 50 companhias de dança, e coreografias, né? Não só de São José, mas do Vale, do Estado e de outros estados também, porque é um festival nacional, e eles devem estar passando pelos nossos palcos aqui do Teatro Municipal, mas das praças e parques também, porque ela acontece na cidade como um todo. Movimenta mesmo, né? Movimenta a cidade. A cidade aguarda esses festivais, o Festival de Dança, o Festivale também, são mais de 30 anos. O Festival, a gente está com o edital aberto para as companhias de teatro que queiram se apresentar aqui, e une esse intercâmbio de companhias, né, no caso da dança ou do teatro, daqui de São José, mas de outras regiões também, e esse intercâmbio é importante para esses artistas, entender o que está sendo produzido lá, para que esses artistas conheçam o que está sendo produzido aqui, e o público acessando, né, as mais diversas áreas aí, segmentos dentro desses, desde o drama, a comédia, teatro infantil, ou na dança contemporânea, ou clássico, ou as étnicas, que é muito forte em São José também. Tudo isso, as danças étnicas, né? Tá. Que é legal, muito forte interessante, aqui. Inclusive, essa semana eu estive na Casa de Cultura da Zona Norte, da Zona Sul, e lá a gente está com algumas aulas de danças étnicas e uma demanda muito grande, assim. Eles estavam reclamando porque já tem mais 40 pessoas, mulheres, querendo fazer essa dança, que está nesse território também do 45+, que é fantástico, legal, né? né? Que é um público que a gente vê crescendo aqui em São José dos Campos, no Brasil, no país como um todo. Então você precisa ter atividades para essa turma, né? Para nós, né? Os 45+. E algumas tem essa... Estou imaginando você dançando lá com... Não vou, não. Não vai, não. Passei da idade já. 45+, até Bem mais, né? Ô, Tom, vou fechar com você aqui, o tempo que está esgotando, tem que Sim. liberar o estúdio aqui. Seguinte, tá em casa assistindo o programa aqui, o On News aqui, mãe, eu quero participar, o que eu tenho que fazer para participar? Uma criança, uma pessoa de meia idade, uma pessoa mais jovem e de repente tem vergonha ou não sabe o que pode estar fazendo. Como é que faz? Faz-se mesmo e lá vocês descobrem? Vem, tem para vários públicos. Baixa o aplicativo São José Viva, que é um aplicativo que tem todas as oficinas que São José Viva? São José Viva, aplicativo São José Viva. Lá tem todas as oficinas, todas as casas de cultura, e inclusive tem oficinas que não precisa fazer inscrição, tem algumas que é só entrar, que são aquelas que não têm início, meio e fim, sabe? Que são vivências artísticas, tem aquelas que você tem todo o processo, mas tem algumas, hoje, se entrar lá, você vai identificar algumas oficinas que você pode estar experienciando, para depois, quando abrirmos no início do ano as novas oficinas, daí sim, essa continuidade, que tem o tempo de um ano, né? Essa sim você pode estar entrando. No nosso site, a gente tem toda essa programação também de difusão dos festivais, dos shows. Qual que é o site? fccr.sp.gov.br. Tem tudo lá, e tem no site, daí já mais para o artista que quer fazer arte, quer produzir a sua obra,
a gente tem esse outro eixo que é o eixo do fomento, que é o Fundo Municipal de Cultura e a LIF. Então, no site, nós temos todos os editais lá, estamos inclusive com editais abertos para produção de cinema, para produção de teatro, de espetáculos teatrais, de dança, de pesquisa em gestão cultural, de desenho, de exposição, enfim, são editais para todas as áreas, desde editais que você recebe o recurso direto para você fazer a sua produção, a sua obra artística, ou editais que você pleiteia a isenção de imposto. Então você entra e vai atrás de um patrocinador que queira investir na sua proposta e ele tem uma isenção ali se ele investir na tua proposta. Só me resta agradecer a sua visita aqui ao nosso estúdio Brasa aqui em São José dos Campos, com o nosso podcast On News. E fazer um convite para você voltar aqui, mas eu quero ver, quando você voltar, além de ser como gestor da Fundação Cultural, como presidente da Fundação Cultural, como de uma arte sua, de repente, ou uma arte cênica, uma arte, ou uma cantoria, o que você quiser, está aberto aí. Olha só, isso é um desafio. Viu, É um Clemente? desafio. É um desafio. Eu que agradeço estar aqui, podendo falar de gestão com você, sempre muito então, agradável. Fala estar pra com gente, você. então, o que você quer, que vai fazer o que aqui quando você voltar? Olha, daí eu vou deixar incógnita. Tom, muito obrigado, sucesso a você, parabéns pelo seu trabalho, a gente acompanha de perto aí, você é um grande amigo, tornou-se amigo nosso também um parceiro nosso na Rádio Jovem Pan, agora aqui no Estúdio Brasa, no nosso On News, fique à vontade sempre, tá bom? Obrigado. Foi um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, Vicente, é um prazer, a Jovem Pan é a nossa apoiadora dos nossos programas também, é muito bom estar com vocês aqui, obrigado. Então repita assim, Clemente. Ô Clemente, é isso. Você falou Vicente, né? Eu comecei a falar, Clemente. Eu tenho um tio que chama Vicente, viu? Mas tá valendo. É por causa do Clemente do Freitas, do Vamos Teatro fazer uma Colina. dupla eu com o Tom, é Clemente e Vicente. Sucesso, abraço, obrigado. Obrigado, abraço, querido. Até o próximo programa. Obrigado, gente. Valeu. A magia do leite é o sabor de um queijo fresquinho, manteiga no pão, receita gostosa do coração. Nada melhor do que estar em sua companhia. Leite Cooper. O seu próximo carro pode ser mais espaçoso, mais confortável, mas você entende? Como, por exemplo, com câmbio automático, central multimídia, volante multifuncional, carro estiloso para o seu dia a dia. A entrada você parcela no cartão e aqui na Autobem você leva o carro que merece. Clique no link e vamos subir de nível com um carro que te entrega muito mais. Aqui na Autobem está muito mais fácil do que você imagina.